Olá, olá, muito boa noite. Muito boa noite para todo mundo. Será que eu estou ao vivo já, minha gente? Né? Vocês estão me vendo, estão me ouvindo aí? Né? Vamos lá, deixa eu ver, a galera vai entrando e eu vou interagindo com todo mundo aqui, mas eu quero me apresentar para vocês. Boa noite para quem está chegando agora, né? Eu não sei se as pessoas estão me vendo, se estão me ouvindo, espero que sim, de verdade. Como é que tá aí, gente? Se vocês estão me ouvindo, dá um alô, me dá um sinal aí de que está tudo certo com a nossa transmissão. Beleza? Antes da gente começar, é importante isso daí. Boa noite, Ronaldo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me vendo e ouvindo? Isso é legal saber, né? Que coisa, né? Eu não testei o microfone. Você deve estar pensando, que maluco que é esse? Né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Né? Se tiver me ouvindo bem, me dá um alô, me dá um salve, fala ai, escreve alguma coisa aí para eu saber, por favor, beleza? Bacana, bacana. Bom, vamos então começar aqui. Então, eu quero primeiro, antes de começar a falar qualquer coisa aqui, gente, eu preciso agradecer de coração, mas de coração mesmo, a Aline. Aline, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a você, de verdade, tá? Não só pelo convite, mas principalmente pela sua generosidade. É verdade, tá? Muito poucas pessoas, a sua generosidade, para ser sincero, ela tem que ser replicada, triplicada, multiplicada. Boa noite, Priscila, tudo bem? Ela tem que ser multiplicada, por quê? Porque esse ato de você dividir conhecimento com as pessoas é que vai fazer com que a gente tenha não só uma comunidade muito melhor, mas a gente tenha, de verdade, um mundo melhor. Né? Quem dera todas as pessoas tivessem acesso aí à nossa informação, e a gente deve muito a você, Aline, pelo seu empreendedorismo, pela sua vontade de fazer com que as pessoas realmente aprendam. Né? Então, assim, gratidão de verdade por estar participando aqui do Aline Cake Top Class. Para mim é uma honra enorme, beleza? Então, muito obrigado a todos aí. A galera entrando. Um abraço para a Aline ali. A Nair, tudo bom, Nair? Ai, para você também, muito obrigado. Então vamos lá, eu já agradeci a Aline pela. Bom dia, olha só que interessante. É verdade, bom dia para você que está no Brasil, né? Eu estou aqui no Japão com muito orgulho e passando para você essa informação. E bom dia para você que está no Brasil também. Espero poder contribuir, nem que seja só um pouquinho aí, né, com o seu desenvolvimento, com o seu empreendedorismo, com o seu negócio. Eu espero que eu possa passar bastantes insights interessantes aí, beleza? Então vamos lá, gente, olha só. Eu não posso começar também, já agradecer a Aline pela oportunidade, né, e pela generosidade. Agora eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo de verdade, você que está entrando, você que está participando e também você que vai ver, nem que você não veja ao vivo, eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar aí por anos e anos, e eu espero que de verdade, quando você assistir esse vídeo, eu quero que você aproveite o conteúdo, porque assim, o que importa na vida é realmente compartilhar. Uma vez eu ouvi do Flávio Augusto da Silva, que é um dos maiores empreendedores do mundo, do Brasil e do mundo, né? Ele disse que a vida é uma escola. Bom dia, fiquei confusa. Isso é importante também, Dilene, obrigado. Se vocês não entenderem alguma parte, façam perguntas aqui, tá bom? Até agora eu só agradeci todo mundo, estou dizendo gratidão aqui por ter me convidado e também por estar dividindo todo esse conhecimento, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com todo mundo que tem interesse em se desenvolver pessoalmente e profissionalmente e que realmente merece ouvir uma palavra aí hoje de motivação, né? É muito importante isso daí. Então compartilha, conto também com a cooperação de vocês, mandem perguntas, eu consigo ler aqui as suas perguntas, legal? Eu vou respondendo na medida do possível aqui, não se preocupem, mas interajam comigo, né? Perguntem, não entendeu? Pergunta mesmo, eu tô aqui para te ajudar e para te responder, bacana? Agora, eu vou explicar para você o que eu estou fazendo aqui, né? Verdade, obrigado. Né? O pessoal está me falando que aqui no Brasil é 9 da manhã. Bacana, bacana. Então eu desejo a vocês um ótimo dia. Com essa live, eu espero que você tenha um ótimo dia mesmo. E você que está no Japão, você vai ter uma ótima noite com muita coisa para pensar aí, bacana? Porque hoje a gente vai falar de oratória e PNL. O que é isso? Programação neurolinguística.
Eu sou Newton Oshiro, muita gente ainda não deve me conhecer ainda, no Brasil principalmente, mas a minha especialidade é programação neurolinguística. Eu vou explicar para você, eu não vim só bater papo não, tá? Eu prometo que eu vou entregar uma técnica para você que se sente tímido, por exemplo, muitas vezes na hora de você comunicar com família, com amigos, eu vou entregar uma técnica legal para que você comece a quebrar essa barreira da timidez. Bacana? Eu sou treinador comportamental, eu faço treinamento, por exemplo, de oratória, treinamento de PNL, eu sou constelador sistêmico, eu trabalho com toda a área de desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, se você preferir chamar dessa forma. Bacana? Então, como que vai ser o nosso negócio aqui? Eu vou explicar para você um pouquinho do que eu faço e eu vou passar uma técnica incrível para que você supere a timidez, para que você seja um comunicador muito e muito melhor. Bacana? Por quê? Porque a gente está na semana do empreendedorismo, pessoal. E semana do empreendedorismo significa semana da comunicação para mim. Para empreender, você precisa se comunicar, não tem outra saída. Para você empreender, para você levar o seu negócio para frente, você vai precisar convencer pessoas, no mínimo trazer pessoas junto com você, para que você consiga crescer. Lembra aquela velha história, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, você vai precisar trazer pessoas com você. E mesmo que você não tenha uma empresa, por exemplo, se você é um gerente, ou se você pensa em seguir essa carreira de gerência, se você quer ser um executivo, por exemplo, ou se você quer realmente empreender, abrir a sua empresa, ou se já tem a sua empresa, entenda a importância que tem ser um bom orador, beleza? Então a gente vai falar de tudo isso daqui e eu vou começar agora explicando para você o que a oratória tem a ver com o empreendedorismo. Basicamente, gente, oratória é um termo que vem lá da antiguidade, é uma coisa que é extremamente, como que eu vou dizer para você? É uma das coisas mais antigas do mundo, para ser bem sincero. Para você ter uma ideia, lá na Roma antiga, oratória era uma matéria que tinha nas escolas. As pessoas precisavam se comunicar muito mais, né? Hoje em dia, claro, mudou um pouco o contexto, porque a gente tem internet. Vocês estão me vendo aí através do Facebook, eu acredito, né? É Facebook, é isso mesmo. Vocês devem estar me vendo através do Facebook, através de um vídeo. Então, o que eu digo para você? Né? Oratória é a coisa mais antiga que existe. É uma coisa que... Imagina um homem das cavernas. Ele precisava se comunicar de alguma forma. Agora, muita gente acredita de verdade que oratória é um dom. Né? Que as pessoas nascem com o dom de falar, de serem desinibidas, né? De contarem boas piadas. E eu estou aqui para quebrar algumas crenças que você tenha com relação a isso. Eu quero dizer para você que, de verdade, oratória não tem nada a ver com o dom. É uma coisa absolutamente treinável. Oratória, para ser sincero, é um conjunto de estratégias que você usa da forma correta, na hora certa, para que você consiga pôr a sua mensagem de forma concisa e coesa. Isso é oratória. E oratória é perfeitamente treinável. É por isso que eu estou aqui falando com você hoje, empreendedor aí. Né? Dá um alô para mim aí, por favor, quem está aí assistindo a live. Quem é que tem, quem tem empresa ou quem quer empreender? É muito importante saber disso, porque eu vou passar dicas incríveis para você. Bacana? Então vamos lá. Deixa eu explicar para você por que eu estou falando de timidez, de oratória com você. Porque Bom dia, Rita, tudo bem? Seja muito bem-vinda aí à nossa live. Estamos falando de oratória e programação neurolinguística. Legal? Então, assim, me fala também aí na live quem é tímido, quem se considera tímido. Dá um sinal para mim aí. Né? Porque os tímidos, geralmente, são aquelas pessoas que elas têm dificuldade de se comunicar com as pessoas. Às vezes é com um amigo, às vezes é até com o sexo oposto, ou às vezes é na família, às vezes não tem nem comunicação com a família. Então me dá um alô aos tímidos aí, porque hoje eu vou ajudar vocês. Promessa, tá? Promessa mesmo. Vou dar uma técnica legal e top para vocês saírem daqui muito mais comunicativos. Mas vamos lá. Dá para perceber que essa minha cara de japonês aqui, que eu sou descendente de japoneses, e eu morava no Brasil aí, na cidade de Campo Grande. Fernanda, bom dia, de Teresópolis, Rio de Janeiro, né, Fernanda? Um abraço para você. Bacana. Legal. José Marcos está dizendo que ele é tímido também, a Nair também. Olha só quanta coisa legal. Então, vamos desmistificar um monte de coisa interessante aqui sobre timidez. E eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer para superar essa barreira, beleza? Então vamos lá, deixa eu começar a contar rapidinho a minha história aqui, para você entender que esse é um processo que eu levei anos para destrinchar, né? Eu fazendo essa live aqui,
olhando para vocês aqui direto na câmera, falando para não sei quantas pessoas que estão agora aí na live, de verdade eu não consigo ver aqui da onde eu estou olhando, mas o que eu digo para vocês é, para eu chegar no estágio de poder fazer uma live, para dar um curso de oratória, foram anos e anos e anos para destrinchar esse problema, para entender, para me autodesenvolver e poder falar com vocês. Porque eu sempre fui aquele japonês típico, né? Eu não sei se vocês conhecem aí no Brasil, por exemplo, aquele japonês, descendente de japoneses, né? Na verdade, não japonês em si, mas é aquele cara tímido, geralmente confundido com o CDF, né? Aliás, no Brasil, o pessoal confunde muito. Eles acham que no Brasil todo japonês é CDF, inteligente, né? O Euclides da Bahia, Euclides da Cunha, Bahia. Muito bacana, José. O José fala lá da Bahia. Um abraço para você. Então, o que acontece? Quando eu era muito tímido, eu tinha dificuldade de fazer amigos. Mas uma dificuldade que era exacerbada. Eu era aquela pessoa que ficava isolada num canto, né? Não pelo fato de eu ser japonês em si, mas assim, a criação japonesa, ela acaba criando um certo estigma dela, acaba criando um certo um ambiente para que você seja um pouco mais frio nas suas reações, talvez, e isso me levou a ser um pouco mais tímido, né? E o tímido, na verdade, geralmente, o tímido legítimo, tá, gente? Ele tem aquela coisa de ficar, de ter vergonha de si, de algum aspecto de si. Por exemplo, tem tímido que tem vergonha do sotaque, tem tímido que tem vergonha da aparência física, tem tímido que tem vergonha, por exemplo, ou é aquela pessoa que fica pensando, pô, mas o que vão falar de mim se eu falar alguma besteira? Então é aquela pessoa que se julga demais. Mas eu quero explicar para você aqui que começou esse processo quando eu era criança, e isso se estendeu para quando eu era adolescente, legal? E isso eu tô falando aí quando eu tinha 12 anos, por exemplo. E quando eu tinha 12 anos, o que aconteceu quando eu tinha 12 anos? O meu pai faleceu. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 12 anos. E a partir do momento que meu pai faleceu, eu perdi a figura masculina em casa, e a minha mãe, entre minha mãe e meu pai, a minha mãe era muito menos comunicativa que meu pai, né? Então eu cresci, eu fiquei ainda mais retraído, com mais vergonha, né? Outro dia a Ana fez uma live aqui, né? Ela é psicóloga, ela pode até explicar melhor para vocês, mas toda essa parte de infância, essa parte de ambiente que se vive, ela contribui muito para formar uma pessoa tímida ou não tímida na vida adulta, legal? Então, eu não tive, por exemplo, a figura masculina, e a minha mãe, como figura feminina, era uma pessoa muito retraída, muito japonesa tradicional. Então, eu comecei a acreditar, coloquei uma crença em mim de que, poxa, né, os japoneses são tímidos mesmo. Eu não devo ficar me expressando. Só que, dentro de mim, eu sempre tive vontade de fazer mais amigos. Quem que não tem mais vontade de fazer amigos? Entende? Então eu me fechei para o mundo, e aí depois dos 12 aos 18 anos, praticamente, eu comecei a me retrair demais, ficar tímido de não conseguir fazer amigos. Eu não tinha... A minha primeira namorada eu tive muito tarde, eu acredito, entende? Então o que eu digo para vocês? A timidez, ela é construída. São camadas que a gente vai colocando na nossa vida, que vão ali criando e alimentando crenças que fazem com que você duvide de você mesmo. Legal? Agora, antes da gente entrar, eu vou dizer para vocês quais os tipos de timidez que existem, legal? E como que a oratória pode contribuir e como que a gente vai fazer para melhorar isso daí tudo para vocês. Então, fica comigo, beleza? Se você está chegando agora na live, eu quero dizer para você que a gente está falando de oratória e programação neurolinguística. A gente está desconstruindo um pouquinho aqui da timidez. A gente está explicando aqui como é que funciona o processo de timidez nas pessoas. Legal? Então, vamos lá. Timidez moderada, gente, timidez moderada é uma coisa muito, mas muito importante na sua vida, de verdade. A timidez em si, ela não é uma doença, entenda isso. Então, se você se julga uma pessoa tímida, acredite, você não é doente. Isso não é uma coisa que precisa, de repente, ser tirada da sua vida 100%. Sabe por quê? Porque a timidez moderada, ela faz com que você se adapte melhor a regras sociais. Simples assim, ela evita que você, por exemplo, passe por vexames históricos ou que você quebre regras do grupo de pessoas que você convive. É por isso que as pessoas, né, dizem, a gente chama disso de bom senso, legal? Então, uma timidez moderada, ela é válida sim, legal? Agora, o grande problema é quando a timidez ela começa a atrapalhar algum aspecto da sua vida. Ela começa a te prejudicar. Bacana? Então, se você está assistindo a live aí, né, e quiser anotar, anota, olha só. A timidez, o primeiro step da timidez, eu chamo de timidez situacional. Como que é situacional? Eu não sei se você vai se identificar com esse perfil, se você se identifica, me dá um toque aí para eu saber, beleza? Então, como é que funciona isso?
é aquelas pessoas que até conversam com o sexo oposto, não tem problema nenhum, eles conversam com uma mulher ou com um homem, não tem timidez na hora de conversar com o sexo oposto. Com uma autoridade, tranquilo, né? Seja um pai, uma mãe, o tio, a tia, um advogado, um policial, né? Ou um ídolo, uma pessoa que é fã, a pessoa não tem problema nenhum de conversar com esse tipo de pessoa. Agora, ele morre de medo de falar em público. Bom dia, Geisa, tudo bem? Penha Rosas também, bom dia. Para você que está chegando agora na live, a gente está aqui falando sobre oratória e técnicas de PNL. Bacana? Então vamos lá. Eu estou explicando aqui que a timidez, o primeiro nível de timidez é a timidez situacional. É aquela que te prejudica em alguma área da sua vida, mas não na sua vida toda. Né? Por exemplo, tem muita gente que tem medo de falar em público, mas consegue se comunicar muito bem em casa, com os amigos, com a família, até com pessoas estranhas muitas vezes. Legal? Então, esse tipo de timidez a gente chama de situacional, porque ela afeta, o prejuízo ele é localizado. Ou ele pode ser localizado no trabalho, ele pode ser localizado no convívio familiar. E tem o contrário também. Tem gente que fala até em público, tranquilo, normal, mas quando é para conversar diretamente com o sexo oposto, ele trava, não saem as palavras, começa a dar o cara começa a gaguejar, por exemplo, ou então, de repente, esquece tudo que ia falar, a boca começa a ficar seca e dá aqueles sintomas que todo mundo sabe que vem da timidez, legal? Então, quando ela é situacional, é mais fácil de ser contornada. Por quê? Você pode trabalhar especificamente, legal? Vamos lá, olha só, a Geisa está interagindo aqui, ó. Falar em público eu falo muito, mas falar em público, eu falo muito, mas em público eu morro. Bacana, bacana. Vou até comentar, vou colocar o comentário aqui da Geisa. É isso aí, Geisa. Acontece assim, é isso mesmo. Então você tem uma espécie de timidez que a gente chama de situacional, legal? Ela afeta alguma área do seu serviço. Depois você coloca aí para mim, Geisa, se você trabalha com alguma coisa de comunicação, como que é você no seu ambiente de trabalho, por exemplo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Bacana? Então vamos lá, vamos entender que a situacional ela pode ser trabalhada especificamente. Ah, eu só tenho medo de falar em público. Bacana! Então a gente pode trabalhar isso de uma forma X. Legal? Esse é o primeiro step da timidez. Agora, o problema, por exemplo, no meu caso, a minha timidez que era situacional, porque depois que meu pai morreu, por exemplo, eu comecei a me fechar para a minha família. Por quê? Porque a minha família começou a todo mundo vir para cima de mim e falar assim, poxa, coitadinho, poxa, sinto muito que o seu pai faleceu. Então eu não aguentava mais receber os pêsames das outras pessoas. Isso fazia me relembrar a situação e aquilo foi criando um estigma, uma coisa ruim, foi criando o que a gente chama na PNL de âncora. Foi criando gatilhos em mim de que, poxa, eu não quero conversar com ninguém da minha família, não agora, pelo menos, entendeu? Então começou com uma timidez situacional, começou a me afetar na minha família. E aí o que aconteceu? Começou a se espalhar para os outros campos da minha vida. Por exemplo, um relacionamento, que eu já era tímido, né, com as pessoas em geral. Aí eu comecei a ficar tímido com a minha família e, de repente, eu comecei a ficar tímido com pessoas desconhecidas. Eu parei, por exemplo, de jogar futebol, porque eu não gostava de conversar com as pessoas. As pessoas vinham conversar comigo no jogo de futebol, né, no intervalo ali, trocar uma ideia, e eu falava, não, eu dava uma desculpa, olhava para baixo, né, porque o semblante do tímido é olhar para baixo. Né? Então, o que acontece? Eu comecei a me fechar também, eu parei de fazer esportes, e então eu comecei a fechar o meu ciclo social. Eu não tinha mais pessoas com quem eu pudesse conversar, e de repente eu não conseguia cumprimentar as pessoas na rua, entende? Obviamente que o meu desempenho no trabalho foi onde? Lá embaixo. Eu não conseguia mais me comunicar com as pessoas. Eu fui me fechando. Aí, a minha timidez foi para um segundo estágio. Tá? Esse segundo estágio a gente chama de crônica. É uma timidez crônica. Então, o que é timidez crônica? Agora, o prejuízo ele não é mais localizado. O prejuízo não está só, por exemplo, na vida social. Né? Agora está na vida social, no trabalho, no relacionamento e na saúde, percebem? Porque eu deixei de fazer esporte, não tenho amigos, não tenho relacionamento e não tenho família, porque eu não queria conversar com ninguém da minha família. Então a minha timidez, ela começou a ser muito nociva, porque ela já não era mais situacional, ela passou a ser uma coisa crônica. E isso começou a entrar dentro do meu ser. Eu comecei a como que eu não me identificar, mas eu comecei a me denominar como uma pessoa tímida. Por exemplo, anos atrás, se você perguntasse para mim, quem é Newton Oshiro? Eu falasse, Newton Oshiro é uma pessoa tímida, uma pessoa acanhada, uma pessoa,
entende? Então passou a ser eu, passou a fazer parte da minha concepção do que sou eu. E isso começou a me atrapalhar demais na minha vida, entende? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Legal? Então, assim, quando ela passa a ser crônica, e aí é uma bandeira vermelha daquelas que você agita, assim, e fala, pô, tem que dar um jeito nisso, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, entendeu? Então, entenda que timidez não é doença por si só, ela não é, de verdade, uma coisa que você precisa ser tratada, porque lembra, timidez moderada, ela te protege de alguns micos, ela não é verdade, essa que é a verdade. Agora, a timidez, quando ela passa a ser crônica ou até situacional, se ela atrapalha você no seu trabalho, empreendedor, a gente está falando de empreendedorismo aqui, timidez crônica pode virar uma depressão, né? Então, o que acontece? Ótimo comentário, Geisa. O que eu quero dizer para você é, sim, pode virar uma depressão, por quê? Lembra, depressão, eu já fiz outras lives a respeito de depressão, mas a depressão é um conjunto de fatores. É um conjunto de coisas que vem para você na hora errada e na hora que você não está precisando. Essa que é a verdade, né? Então, assim, a depressão, a timidez, ela pode ser uma causa forte para você desencadear um processo de depressão, sim. E aí começa a sua vida começa a ir para baixo. Assim, sem freio. Quando você vê, você está lá no fundo do poço e já não vê mais saída. É assim que funciona. Então, a timidez, ela precisa ser trabalhada de uma forma muito inteligente e muito responsável. A Maria Helena aqui disse, eu não consigo me comunicar bem com os de casa. Exatamente, Maria, é o que eu estou dizendo para você. Muitas pessoas, elas podem até falar em público ou falar até com estranhos muito melhor do que se comunicam com pessoas dentro de casa. E aí que começam os problemas de relacionamento, né? A pessoa que ela é tímida situacional, que ela está dentro de uma timidez, né? Que ela não consegue se comunicar com os familiares, por exemplo, esposo ou marido, não estou dizendo que é o seu caso, tá, Maria? Só estou exemplificando aqui. Mas aí começam as brigas dentro de casa, né? Porque a pessoa, por exemplo, ela fala assim, poxa, mas de repente ela pode entender como se você não desse mais atenção, mas não, é só que intimamente você está num processo de timidez situacional, legal? Então, assim, é muito importante você conhecer e ter clareza de como você funciona e para você ver aonde que a timidez está atrapalhando na sua vida, né? Agora, se você está satisfeito da maneira como está, porque assim, ó, como eu disse para você, timidez não é doença, então muitas pessoas no mundo de verdade, elas são tímidas e elas simplesmente não ligam para a timidez delas. Por quê? Porque a timidez delas não está atrapalhando a área que elas estão focadas. Por exemplo, uma pessoa que não se comunica bem em casa, mas está muito bem no trabalho, né? Ela não vai dizer que timidez é um problema para ela, porque o trabalho é o foco no momento. Mas alerta por quê? Porque precisa existir um equilíbrio, né? Eu podia conversar mais, claro, a gente não vai poder falar de tudo isso aqui, mas equilíbrio é muito importante. Família, social, saúde e trabalho. Tudo isso é um conjunto que leva ao que as pessoas chamam de felicidade, né? Aliás, felicidade, eu costumo dizer para as pessoas, que é estar bem com as decisões que você toma. Basicamente é isso, né? Então, o que eu digo para você que quer ser empreendedor, que está buscando uma melhoria profissional, em qualquer sentido, em qualquer área que você trabalhe melhor a sua comunicação. Seja um comunicador mais eficaz, né? Seja dentro de casa, seja fora de casa. Muita gente acha que oratória é só para quem quer ser palestrante, gente. Isso a gente tem que desmistificar, a gente tem que tirar isso da cabeça, porque oratória, como eu disse, é uma das coisas mais antigas do mundo. O que é oratória, basicamente? É um conjunto de estratégias que faz com que você entregue a sua mensagem de forma mais coesa e mais concisa. E a timidez atrapalha, beleza? Então, você que está chegando agora aqui na live, nós estamos falando de oratória e programação neurolinguística. Já eu explico onde que a PNL entra aí no processo de oratória, no processo de empreendedorismo. Bacana? No meio tempo, eu vou pedir para você compartilhar essa live com as pessoas que você gosta, com as pessoas que merecem aí ouvir uma palavra, né, para se melhorar, para se autodesenvolver. Por favor, tá tranquilo? E interajam comigo aqui. Mandem perguntas, façam como a Geisa, a Maria Helena, a Nair, né? O José Marcos, que estão todo mundo interagindo aí. Muito obrigado a vocês, gente, que estão aí participando. Legal? Então, explicado isso, a gente está na timidez crônica, tá, gente? Que é como que é a timidez crônica? É onde o
prejuízo não é mais localizado, ele já está totalmente aí na sua vida, quase virando uma depressão, porque a depressão faz com que as pessoas se isolem, isso é muito nocivo também. Bacana? Então vamos lá. Depois da. Tem pior que timidez crônica, Newton? Tem pior que a timidez crônica. Tem a timidez proposital. Olha só que coisa maluca. Muita gente vai, talvez se identifique, talvez não, mas precisa ficar bem claro que a timidez proposital, ela é um processo aí eu digo para você, se você conhece alguém que está nesse processo, recomendo que você procure de verdade um profissional da área da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, né? Se quiser fazer terapia de PNL, também faça, hipnose, mas procure ajuda. Por quê? Porque a timidez proposital, ela começa a inverter. Porque até agora, o tímido normal, o tímido legítimo, né? Aquela timidez que a gente está conversando aqui, é aquele tímido que ele tem vergonha de si. Certo? Então ele tem, por exemplo, ele tem vergonha do sotaque, eu falei para vocês, ele tem vergonha da maneira como ele se porta, de repente, ele tem vergonha do tom de voz. Você acredita que eu já fiz mentoria com pessoas, com palestrantes que tinham vergonha do tom de voz? Olha só que coisa maluca, ele desenvolveu um processo na cabeça de que a voz dele incomodava os outros, legal? Então o que eu digo para você? Olha só, quando ela é proposital, a vergonha, ela deixa de ser de si próprio e ela passa para os outros, para a sociedade. Entende? Então ele começa a desenvolver um processo onde as outras pessoas já não são, como que eu vou dizer? Ele tem vergonha da sociedade em geral. Ele tem vergonha, de repente, do grupo de pessoas. E é por isso que ele não interage mais. E aí essa pessoa ela vai se tornar uma reclusa total. É o total radicalismo da timidez. Legal? Então, olha só, a vergonha ela deixou de ser de si próprio, legal? E ela passou a ser dos outros. Agora a vergonha é de todos os outros. Legal? Olha lá, a Aline acabou de comentar aqui que eu tenho vergonha da minha voz, não gosto de ouvir. Não tenha vergonha da sua voz, Aline. Isso é muito importante. Ótimo comentário, Aline. O que eu vou dizer para você? Olha só, uma dica importante para quem tem vergonha da voz aí. Olá, Rízia, tudo bem? Boa noite, você que acabou de chegar. A gente está falando de oratória e PNL, a gente está falando de timidez, né? Como que a oratória é importante para empreender e para se desenvolver profissionalmente. E a Aline disse aqui para mim que ela tem vergonha de ouvir a voz dela. É importante para você mudar ou transformar um processo de timidez, né? Lembrar de uma regra básica, né? Se você tiver como, anotem aí. Você que tem vergonha da sua voz, tem vergonha do seu sotaque, tem vergonha de você em geral, né? Pare de se comparar com as outras pessoas. Porque assim, entende o seguinte, olha só, a primeira coisa que eu aprendi sobre isso é muito engraçado, né? O primeiro curso de oratória que eu fiz, eu tinha meus 18 anos, e foi aí que eu comecei a desenvolver um processo de não ser mais tímido, isso era muito legal. Mas o que eu quero dizer para você? Se você não gosta da sua voz, significa que você está se comparando a alguém. E o processo de comparação, ele pode ser muito nocivo, entende? Porque ele pode te impedir de fazer várias coisas. Então, entende que ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem as suas diferenças, né? Eu tenho certeza que a minha voz, ela não é tão linda quanto a do... Sei lá, me falem um nome, interajam aí, coloquem o nome de uma pessoa de uma voz que vocês admiram muito, né? Cid Moreira é das antigas, né? Não deve ser, não. Mas, enfim, coloca aí o nome de alguém que vocês admiram. Mas, enfim, o processo de comparação, ele é extremamente nocivo. Ele vai atrapalhar você a fazer várias coisas. O pessoal tá entrando devagarinho aqui na live, mas dá pra ver pelo reflexo, velho. Não tem problema não. Olha só, o Mr. Guto da Spring School está aqui, mandando um abraço para todos vocês aí também. Dá para ver no reflexo. Tem problema não. Então, aproveitando que a gente dá uma paradinha aqui, eu quero dizer para você que está chegando agora na live, que a gente está falando de oratória e PNL, Programação Neurolinguística, legal? Como que isso vai te ajudar a ser um melhor empreendedor? Como que isso vai te ajudar? Obrigado, Maria. Isso é muito bom de ouvir. Espero que eu esteja te ajudando e que eu esteja ajudando outras pessoas também. Mas vamos lá. Vamos parar com o fator comparação. Comparar-se com os outros é a mesma coisa que dizer colocar os outros num patamar superior ao seu. E não tem superior, melhor, maior, tem diferente. Então a gente precisa começar a entender as nossas diferenças.
Legal? Por exemplo, eu não posso vir aqui fazer uma live dessa e comparar o meu rosto ou a minha voz com uma pessoa que, por exemplo, eu tenho certeza, existem oradores melhores do que eu, ou talvez com mais experiência do que eu, mas eu digo, eu sou diferente deles, eu não preciso ser igual a eles. Eu posso fazer o meu trabalho da maneira que eu sei fazer o meu trabalho. Isso não quer dizer que é ruim, ou que é melhor, ou que é pior. Simplesmente quer dizer que é o meu jeito único de fazer as coisas. Eu também odiava a minha voz quando eu comecei a fazer isso. Né? Então é importante a gente esquecer do fator comparação. Legal? O Guto acabou de sair, o Guto entra aí na live e não dá, o Guto acabou de sair pela porta aí. Vai ser interessante, ele precisa fazer uma live. Bacana? Então, olha só que interessante. A gente chegou num ponto que a gente está falando de timidez. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho. Tem a timidez situacional, que é aquela onde o prejuízo é localizado, é só um pouquinho ali, atrapalha ou no trabalho, ou às vezes a pessoa não vai falar direito com o chefe, ela, não consigo falar com o meu chefe direito, meu Deus. Vocês conhecem gente assim? Né? Sempre tem. Eu consigo falar com o pessoal em casa, mas não consigo trocar ideia com o meu chefe, eu tenho vergonha. Ou então a pessoa até não tem problema nenhum com a autoridade, mas, por exemplo, tem problema com o sexo oposto, vai se comunicar com a esposa, com a namorada, com a mulher, e não sabe que palavras usar, ou prefere evitar. Eu vejo muitos relacionamentos acabando. Obrigado, Nair, obrigado mesmo, gratidão pelo seu comentário. Então, assim, esse processo de... Eu já vi casamentos e namoros acabando simplesmente pelo fato da pessoa não saber se comunicar direito. Isso é muito ruim. As pessoas precisam saber que oratória, se comunicar bem, não tem nada a ver com dom. Todo mundo pode se comunicar muito melhor. Não significa que você tem que ser um palestrante, tem que ser um treinador, nada disso. Você pode simplesmente saber se comunicar melhor para que você tenha mais vantagens aí na sua vida. Legal? Então vamos voltar lá. Eu estava falando da situacional, o prejuízo ele é localizado. Aí a gente vai para a crônica, que ele deixou de ser localizado. Agora não é mais só com o chefe que ele não consegue falar. Ele não consegue falar com o chefe, não consegue falar com a mulher, não consegue falar em público e não consegue fazer novos amigos, falar com desconhecidos. Quer dizer, todas as áreas da vida dele estão cercadas de timidez. Quer dizer, ele começou a se fechar para o mundo. E isso pode desencadear um processo, que é o próximo a timidez, que eu falei, que a timidez, depois da crônica, é a proposital. Onde ele começa a transferir a culpa, transferir a vergonha não é mais minha, eu não tenho mais vergonha de mim. Eu sou muito diferente, eu sou tão pior que os outros, que na verdade os outros é que estão errados. E ele começa a ver os outros como ele tem vergonha da comunidade onde ele vive, por exemplo, ele começa a negar a família, ele se tranca no quarto, não quer mais saber de nada, não quer mais saber de se comunicar com ninguém. Legal? Então, assim, a timidez, nesses 3 estágios, elas podem fazer um estrago enorme na vida de uma pessoa. E é aí que entra a oratória. Né? A oratória é onde você vai de verdade, entender melhor como que você se comunica melhor. E aí entra também a PNL, que é a programação neurolinguística, que logo mais eu vou falar para vocês algumas técnicas muito bacanas que casa a oratória com PNL, para que você possa empreender melhor, para que você possa se comunicar melhor em casa, para que você possa ter uma promoção no seu emprego, né? Quem não tem empresa aí, eu tenho certeza que quer ser promovido, não é? A gente quer ser próspero. Agora, sem comunicação, sem saber se comunicar, é muito complicado. Um outro aspecto que eu vou trazer aqui para vocês, né? Se tem alguém se identificando aí, dá um alô. Geisa, você tem voz de apresentador de TV. Muito obrigado! Eu gostaria demais de ter a voz do Silvio Santos, que eu adoro, por exemplo, mas vai ser muito difícil nessa vida. Mas eu estou feliz com a minha voz é diferente, né? Eu tenho certeza que não devem haver vozes iguais ou muito parecidas com a minha. Essa que é a beleza de você entender que você é diferente, não se comparar aos outros, é muito importante. Legal? Obrigado pelo comentário, Geisa. E eu vou trazer aqui um outro aspecto aqui da oratória, que muita gente acaba deixando de prestar atenção. De verdade. As pessoas esquecem que para você, por exemplo, ser bem atendido numa loja, é preciso saber se comunicar bem. Quem aí já se sentiu prejudicado em alguma situação? Quem aí já se sentiu, por exemplo, interage aí comigo, coloca, se você se identifica, você vai dar um alô aí para mim. Quem aí se identifica com a situação onde você quer pedir alguma coisa, não está do jeito que você quer, ou você está saindo prejudicado de alguma situação, mas você não tem, você tem vergonha, ou você tem medo de expor a sua opinião por qualquer motivo.
Isso acontece muito na nossa vida. E eu estou dizendo aqui para vocês, gente, com experiência de causa. Eu vivi isso por quase 25, 26 anos da minha vida. Né? Nós somos únicos, mas é difícil lembrar isso na prática. Legal, Geisa, olha só que bacana. Eu vou te dar um toque já já sobre esse comentário que você fez. Então, olha só que interessante. Lembra que se você está se sentindo prejudicado em alguma situação, é porque você não está se expressando muito bem. Faz sentido para você isso daí? Você que está me vendo agora? Né? É muito complicado você sair, às vezes, numa situação, às vezes até numa conversa simples com o esposo, com a esposa, você está conversando e você dá o braço a torcer porque simplesmente as palavras secaram, você está com vergonha de expor a sua opinião, ou com o seu chefe, muitas vezes você deixa passar alguma situação, né? Muitas vezes você deixa passar alguma situação que você simplesmente não quis expor a sua opinião, por vergonha de si mesmo, né? Então, esse é um fator importante, esse é um fator que você precisa prestar atenção na sua vida, legal? Não deixa de, assim, não saber se comunicar, né? Eu não estou falando que você precisa ser um palestrante para isso, olha só onde a gente chegou, né? Você não precisa ser um palestrante para poder aprender a dar a sua própria opinião, aprender a se colocar em posições mais favoráveis. É isso mesmo. Eu lembro que outro dia eu fui comprar lentes de contato, né? Eu uso lentes de contato. Nesse momento estou usando, estão ressecadas. Então, se estiver piscando demais, me desculpem, tá bom? Mas o que acontece? Eu estava lá comprando a lente de contato e, por acaso, não tinha a lente que eu queria. E eu falei para a moça, então me dá um grau abaixo. Não tem problema, é que eu preciso da lente porque eu preciso, tenho aula daqui a pouco, eu tenho treinamento, eu preciso usar, né? E ela falou, não dá, sem receita não dá. E aqui no Japão, eu digo para vocês, você que está no Brasil aí, é muito complicado, as coisas são muito certinhas, né? Digamos assim, muito burocráticas muitas vezes. E o que aconteceu foi que... Exatamente, Geisa. Então, o que aconteceu lá na hora da lente de contato foi que a moça falou, não, não pode. Legal? Se é uma pessoa que não sabe se comunicar, se fosse eu, de anos atrás, eu teria ficado sem a minha lente de contato. Para ser sincero. E eu tinha passado um dia horrível. Eu tinha passado um dia miserável, daqueles que meu olho está ardendo, a minha cabeça está doendo. Imagina eu dar um treinamento ou uma palestra sem as minhas lentes de contato, sem enxergar o que eu estou escrevendo, por exemplo. Ia ser horrível, né? Agora, o que eu fiz nessa mesma hora que ela falou, não dá, eu falei assim, olha, deixa eu explicar a situação para você, né? Me desculpa, eu sei que você está fazendo o seu trabalho, só que eu gostaria realmente que você me ouvisse. Não existe alguma forma de eu pegar essas lentes de contato para que você me libere sem a receita médica? Porque é o meu trabalho, eu dependo disso. Eu pedi com muito jeito, com muita empatia, usei muita PNL. Olá, Paula, muito boa noite, obrigado para você que está chegando agora. E aí eu falei para ela, por favor, deixa as lentes comigo, nem que seja um par, amanhã eu volto com a receita. E aí eu pego o restante. Sem problema nenhum. Eu saí de lá com as lentes, eu tive um dia incrível aquele dia. Um dia que poderia ter sido horrível. Como eu consegui me comunicar da forma correta, foi um dia excelente. Entende o exemplo que eu quero passar para você? Então, saber se comunicar é muito importante para tarefas diárias, tarefas simples diárias. Quem dirá a você que quer ser empreendedor, empreendedora? Quem dirá você que é vendedor, vendedora? Quem dirá você que é gerente, né? Se você está na capitania, se você é capitão aí do seu barco, presta muita atenção na sua oratória, ou seja, na maneira como você se comunica com o mundo. É importante que você passe a mensagem correta, legal? Isso é muito importante. Agora, a Geisa tinha me dito aqui que é muito difícil lembrar disso na prática, que nós somos únicos. É verdade, Geisa, muito bem colocado, né? Eu estou falando aqui para vocês não compararem as outras pessoas para que vocês diminuam esse processo de timidez. Agora, fácil não é, fácil não é. Existe muita coisa. Para você ter uma nova habilidade, imagina só, todo mundo dirige aí, né? Espero que todo mundo dirija aí, vocês vão entender melhor a analogia. Quem dirige vai me entender. Funciona mais ou menos assim. Quando você aprende a dirigir, você vai lá e você fica todo preocupado. Você senta no banco e aí você começa a olhar, checa o retrovisor, ajusta o cinto, ajusta o espelho, embreagem, acelerador, tudo mais, né? Isso na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta. E aí você vai fazendo isso repetidamente, e quem dirige há anos aí, diz para mim se não está num processo automático.
Hoje em dia você senta no carro, liga, sai, vai embora e nem muitas vezes você está pensando em outra coisa, você está pensando no trabalho já, você está pensando em outras coisas. E aí esse processo ficou automático para você, legal? Então para você, Geisa, que me falou que realmente é difícil lembrar disso na prática, é muito difícil. Agora, não é impossível. Com prática, com treino, se consegue. O que você precisa fazer? Veio aquele pensamento de se comparar com os outros. Ah, não vou fazer aquele vídeo não, porque, nossa, tem... Vou falar, qual que é o nome de um famoso? Né? O Caio Carneiro, né? Ele faz vídeos incríveis. Né? Imagina se eu fosse me comparar ao Caio Carneiro, ao Flávio Augusto. Entende? Eu não me comparo com essas pessoas porque eu sou diferente, eu sou eu. Entendeu? Claro que eles chegaram ao nível de sucesso que eles estão, não é à toa, eu posso me espelhar neles, mas não comparar. Agora, é óbvio que no primeiro vídeo eu tive que fazer esse processo mentalmente, mecanicamente, várias vezes. Legal? Espero que eu tenha te ajudado aí, Giza. Legal? Faz sentido, às vezes você prefere até levar a culpa para não iniciar uma discussão. É verdade, Giza, com certeza, eu concordo com você. Né? E isso é um problema... a própria discussão ela é gerada por falta de comunicação muitas vezes. Você já percebeu que às vezes a gente discute com um colega de trabalho, você discute com o seu esposo, com a sua esposa muitas vezes, não por falta de comunicação, mas porque você passou a mensagem errada. É ou não é? Então lembra, por que é importante você saber oratória? Outro ponto legal da oratória. Oratória não é, engana-se quem pensa. Sim, no automático, né? É isso aí. Engana-se quem pensa que oratória é só a maneira como você fala. Não. Oratória é o corpo. O seu corpo comunica muita coisa. É a linguagem corporal. São as suas expressões faciais. É a maneira como que você movimenta as mãos para que as pessoas entendam. Então, assim, o seu corpo diz muita coisa daquilo que você quer dizer. Né? É por isso que as mensagens, geralmente, você que está vendo a live aí, você vai me dar razão. Você já não recebeu uma mensagem de alguém e você falou assim, nossa, será que ela tá brava comigo? Ou será que ele tá bravo comigo? O que eu fiz? Né? Sem você nem saber de verdade qual é a expressão que aquela pessoa estava usando. Será que ela falou assim, entrega o relatório da segunda-feira? Ou será que ela falou, entrega o relatório na segunda-feira? Né? Então você não sabe o tom de voz que ela utilizou. E tudo isso na oratória você aprende, é importante. Marido e mulher conversando, às vezes você quer falar até uma coisa que não é tão agressiva, mas a sua postura tá ali de não quero nada com nada. E aí, sem querer, você gera uma discussão absurda, uma discussão que não precisava estar ali naquele lugar, né? E principalmente você se coloca em posições desconfortáveis, né? Isso que a Geisa falou de não levar a culpa para não iniciar numa discussão, isso é uma opção, Geisa, até que tranquilo, tá? Você pode optar, por exemplo, eu digo para as pessoas que às vezes é mais sábio não ter razão, né? Basta escrever em maiúsculo que você já acha que está gritando. Exatamente, Geisa, é isso aí, porque não tem a linguagem corporal, bacana? Então, olha só, esse negócio de você deixar a culpa para lá, não tem problema não, porque você tem que escolher bem as suas batalhas também. Saber se comunicar também é escolher bem as suas batalhas. Olha que coisa louca. Muitas vezes é melhor você ter sucesso do que ter razão. É melhor você escolher não brigar aquela batalha, tudo bem, mas você pode sim dar o seu ponto de vista. Isso é muito importante. Não ter vergonha, como escolha, tudo bem, mas porque você se absteve, porque você estava tímido para falar, aí já é culpa sua, aí você transfere a culpa para você. Legal? A Maria Helena disse aqui que eu não consigo me impor diante de situações que mesmo sabendo que eu estou certa. Verdade. Então, assim, saber se impor, saber, mais do que se impor, saber colocar o seu ponto de vista é fundamental, Maria Helena. Porque se você não faz isso, é o que eu acabei de falar, você transfere a culpa para você. Se omitir de uma situação, é a mesma coisa que você ser complacente com ela. Entende? Então, muitas vezes, quem já não se ferrou no trabalho por causa de uma coisa que viu errado e ficou com vergonha de falar para o chefe? Né? Ou quem não foi mal entendido num lugar e simplesmente deixou para lá, deixou barato, só porque para não causar briga, por exemplo. Você não precisa brigar com a pessoa, não é isso que eu estou falando não, tá, gente? Não estou falando para você brigar com ninguém, mas você precisa deixar claro o seu ponto de vista, né? Então, muitas vezes, tem marido e mulher, por exemplo, eu já atendi já fiz uma mentoria de um casal onde a esposa sempre fazia os gostos do marido.
né? E para o marido estava ótimo. Agora, para ela estava se sentindo sobrecarregada, pesada. Poxa, eu não consigo falar não, eu não consigo nem sequer dar sugestão do lugar que eu quero ir. Entendeu? E isso aí começa a ficar ruim a relação. Legal? No trabalho, empreendedor, empreendedora, gerente, vendedor, mesma coisa. De repente você está tratando, eu já gerenciei muitas equipes de vendas, por exemplo, e às vezes eu notava que uma pessoa, só pelo fato dela não saber se comunicar, eu tinha um resultado negativo nas vendas, entendeu? Porque simplesmente ela não soube colocar a opinião dela. Estava ruim para a pessoa, entende? Estava ruim, ela se pôs numa posição desconfortável. O que vai acontecer? Você vai encher o saco. Você vai encher o saco e você vai sair fora. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Então, se comunicar é fundamental. Espero que realmente isso ajude você também. Beleza? Nair no automático é exatamente... É isso aí, né? Basta colocar no maiúsculo que você já acha que está gritando. Muito bem, Geis, é exatamente isso que eu estou falando para você. Tanto é que inventaram os emojis, né? Os emojis, eles representam nada mais, nada menos que a expressão corporal, o tom de voz. Para isso que servem os emojis. Bacana? Muito legal. Gente, para você que está chegando agora aqui na live, obrigado pela audiência. A gente está falando sobre oratória e programação neurolinguística, legal? A gente está falando aqui sobre timidez, como que você desconstrói uma timidez, né? Obrigado, Maria, obrigado. E tudo isso aí. Agora, eu prometi para vocês que eu vou entregar uma técnica. Eu não vou embora sem entregar uma técnica, legal? Então, se você tá aí assistindo essa live agora, dá tempo, compartilha com a galera, compartilha com alguém, porque agora eu vou passar uma técnica para que você tímido, se você é tímido, dá um oi aí para mim. Se você é tímido, você vai começar a se comunicar melhor com essa técnica que eu vou passar. Tá bom? Essa técnica, ela funciona principalmente quando você tem que conversar com uma pessoa que você não vê há muito tempo, uma pessoa que era seu amigo de infância e você não vê, você voltou a ter contato agora, com desconhecidos, tá bom? Com desconhecidos, com pessoas, enfim, em geral, que você tem dificuldade. Sexo oposto, muitas vezes, né? Você quer paquerar melhor, né? Empreendedor serve para você, por exemplo, começar a quebrar o gelo antes de uma entrevista de emprego. Olha só que poderoso. Serve para você fazer isso com a sua equipe de vendas. Entrou um membro novo, chegou um colega novo no trabalho, usa essa técnica que vai ajudar. Essa técnica, ela chama Ford. Eu vou ver se eu consigo digitar, tá bom, gente? Eu não sei se vai aparecer para vocês, tá bom? O que significa Ford? Significa família. Anota aí, tá? Ford, família. Dá para ver? Tá aparecendo aí, galera? Boa noite, Francis. Um abraço para você. Francis, um grande parceiro aí, inclusive, né? A gente logo tem mais, Ricardo Ventura. Estarei lá também, fazendo uma palestra super bacana. Então, vamos lá. Eu estava falando de Ford. Ford é família, ocupação, ok? Ocupação, recreação. Espero que vocês estejam vendo aí, se eu estou digitando, né? Espero que esteja aparecendo aí para você. Família, ocupação, recreação e desejo. Tá bom? Eu vou colocar aqui, espero que tenha aparecido aí para vocês, tá bom? Se não aparecer, depois você me fala. Mas a técnica chama Ford. Bacana, foi com o login da linha ali. Não tem problema não. Tá? Mas enfim, a técnica Ford, ela consiste da seguinte forma. Se encontrar uma pessoa desconhecida, uma pessoa nova chegou no seu trabalho, né, e você precisa quebrar o gelo, você tímido, tímida, empreendedor, empreendedora, gerente, vendedor, quer quebrar o gelo com o cliente, faça a técnica Ford. Como que é isso? Né? Porque um dos passos mais difíceis para quem é tímido é quebrar o gelo. Bacana? Então eu estou aqui para ajudar você a quebrar o gelo com a técnica Ford. Você pode perguntar coisas sobre a família, por exemplo, da pessoa. Nossa, se é uma pessoa que você já conhece, como é que tá o fulano e o ciclano? Nossa, faz tempo que eu não vejo o fulano, deve estar muito bem, o que ele está fazendo da vida? Se você não conhece, não tem problema, pergunta, olha só que bacana, que legal. Você tem filhos? Nossa, eu também. E você começa uma conversa aí. Família, bacana? Ó significa o quê? Ocupação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Aê, coloquei. Ford, família, ocupação. Como assim ocupação? Pergunta o que ele faz. Qual é a profissão dele? Não, você trabalha com o quê? Ah, é mesmo? Que legal. E aí ele vai começar a desenvolver a fala e ele vai falar muito mais do que você.
Legal? Recreação. O que ele gosta de fazer nas horas de lazer? Quando você está tranquilo, né? Muita gente gosta de conversar sobre isso, sobre recreação. É muito bacana. Então, pergunta sobre recreação e desejo. Todo mundo se sente à vontade, ou a maioria, desculpa, todo mundo é generalizar, né? A gente não deve fazer isso. Mas a maioria das pessoas, de verdade, gosta de falar sobre os desejos, os anseios. Poxa, que bacana, mas aí no seu trabalho, o que você pretende fazer daqui a alguns anos, cara? Me conta aí. Esse é o melhor quebra-gelo que você pode ter. Se você é tímido, tímida, eu quero que você lembre dessas palavras. Ford, família, ocupação, recreação e desejo, para que você consiga se comunicar muito melhor. Bacana? Então, essa técnica, ela serve... Por que ela funciona tão bem, Newton? Tá? E eu não estou dizendo aqui de uma coisa, não estou dizendo uma coisa que eu nunca fiz, não. Tá? É uma coisa que eu sempre fiz, e lá no começo, lembra que eu falei para vocês, eu era uma pessoa extremamente tímida. Bom dia, Rogéria, bom dia, Lismari, obrigado a vocês que estão chegando agora aqui na live. A gente está falando de oratória e programação neurolinguística. Legal? Então, olha só, por que essa técnica funciona tão bem, a técnica Ford? Porque Ford, quando você usa a técnica Ford, a pessoa vai falar muito mais do que você. E aí você vai ter tempo, porque você concorda comigo? No curso de oratória, eu tenho um curso de oratória, inclusive vai ter uma turma agora em janeiro, legal? Depois eu deixo o link aqui para vocês, aqui na live, você que gostou, né? Você que... Ela vai ser presencial, então vai ter que ser para o pessoal do Japão, mas assim, eu vou deixar o link depois aqui para vocês. Ford, é isso aí, Lismário, muito importante. Faltou um C de clima, nossa, que calor. Olha que... Boa, gostei da Geisa. É isso aí, Geisa. Olha que quente, que calor. Mas olha só, eu posso dizer uma coisa para vocês? Eu nem ia dizer isso na live, né? Mas uma coisa importante, olha só, quando você fala, geralmente, hoje em dia, se associa, se você começa a falar quente, né? Já não vira uma coisa meio meme, sabe? Meme de internet, né? Que calor. Significa que você está sem assunto, né? Então a gente precisa tirar um pouquinho desse negócio. Por isso que o Ford funciona muito bem. Né? Então, ao invés de perguntar o clima, é melhor fazer o Ford, Geisa. Beleza? Então, olha só. O que eu ia falar para vocês agora é o seguinte. Que eu, no curso de oratória, eu explico toda essa parte de linguagem corporal, eu explico toda essa parte de oratória, linguagem verbal, não verbal, tom de voz, e inclusive a parte de PNL, programação neurolinguística, que casa perfeitamente com a oratória, e eu vou dizer para vocês o porquê. Legal? A PNL... Primeiro, você tem alguém que não sabe o que é PNL e depois manda um comentário aí para mim, tá bom? Que eu explico com mais detalhes. Mas a PNL é de programação neurolinguística. O que significa isso? Programar é de aplicativo. Imagina que no seu iPhone tem vários aplicativos, eles resolvem coisas separadamente, né? Então, a programação vem daí, porque é uma programação mental, é uma reprogramação mental. A neuro é porque tudo que esse processo de entrada de informação, processo de informação e saída, acontece tudo na sua mente, então por isso que é neuro. E linguística vem das expressões. Lembra que eu falei para você? Né? É importante você lembrar disso, olha só, para oratória, para sua vida empreendedora, tudo que se vive na vida, ele vem através dos 5 sentidos. Para ser sincero, a mulherada vai discordar, vai falar que é 6, hein? Mas não sei não. Eu sei que são 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Ou você viu, ou você cheirou, ou você ouviu, ou você sentiu o gosto. É assim que funciona. Tudo que você vive na vida é assim. E tudo que você responde para o mundo também é assim. Ou você fala, ou você expressa, ou você sente. Tudo é assim que funciona. E daí que vem a linguística. Bacana? Então, onde que entra a programação neurolinguística na oratória? A programação neurolinguística, ela é um mapa de operação da mente. É como se você pegasse uma televisão nova, fosse instalar, e você pegasse um manual de como que funciona a sua mente. Não é a mente de todo mundo em geral. E é por isso que ela é específica, é uma reprogramação. Então, basicamente, a gente vai entender, por exemplo, qual que é o processo que na sua mente você utiliza para que você consiga dar aquela resposta que você dá hoje. No caso do tímido, ou da pessoa que não é um bom orador, ou um bom comunicador, eu diria que funciona mais ou menos assim. A gente vai entender qual é o processo que, por exemplo, eu vou ter que falar em público. A pessoa gela. Qual que é esse processo que faz ela gelar?
qual é a emoção, que vai fazer com que ela que vai fazer com que ela sinta esse negócio, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa estar atento, e na PNL você consegue olhar esse mapa e falar, então é aqui que eu preciso mudar. Então, por isso que a PNL é tão efetiva, né? Na PNL, por exemplo, tem gente que não é bom orador porque tem fobia de falar em público. Lembra, fobia não é exatamente medo, tá, gente? Medo é uma coisa diferente. Fobia é o medo do pensamento. Só de você pensar em falar em público já te dá um medo. Alguém se identifica? Depois deixa uma mensagem para mim. Meu tempo está acabando, na verdade. Tá bom? Mas, enfim, quando a gente fala de fobia, já é o medo do pensamento. A pessoa não consegue nem pensar em falar em público. E isso a gente pode tratar com o PNL. PNL tem uma técnica de cura rápida de fobia. Então a pessoa pode estar 20 anos nesse processo de timidez, de não querer falar em público. Com a PNL a gente resolve em algumas horas, em alguns minutos, muitas vezes. Legal? Então olha só, espero de coração que eu tenha ajudado vocês, mas não vai embora ainda não. Não vai embora ainda não. Porque eu vou pedir um grande favor para você. Eu quero agradecer a Aline de novo, em primeira mão aqui, Aline, em primeira mão não, tá no final da live, né? Maluco. Eu quero agradecer você, Aline, pela oportunidade de deixar eu vir aqui, transmitir um pouquinho do que eu conheço, do que eu gosto de falar, dizer para as pessoas como que eu saí de ser uma pessoa extremamente tímida para uma pessoa que fica totalmente confortável e à vontade de dividir treinamentos, fazer uma live, fazer vídeos. Isso é que eu amo fazer hoje. Eu descobri de verdade na oratória, no treinamento, o meu propósito de vida. De repente também é o seu. Você está se limitando. A minha mensagem que eu quero dar para você hoje é: não limite a sua vida. Não deixa que o mundo coloque limitações nas coisas que você não escolheu. Eu quero de verdade que você comece a pensar quais são as suas escolhas. O que você escolhe fazer de verdade? Você escolhe ser uma pessoa mais tímida, mais reclusa? Você escolhe não empreender e viver um trabalho que você vai ficar triste o resto da vida? Você escolhe segurança para não ter que se arriscar e, de repente, ser limitado o resto da vida? Se for a sua escolha, tudo bem. Se for a sua escolha, não tem problema nenhum. Agora, se não é a sua escolha, se alguém escolheu por você, se a vida escolheu por você, eu te convido para você sair, quebrar esse padrão agora. Comece a escolher as coisas que você quer para a sua vida. Você quer fazer mais amizades? Você quer ter um relacionamento melhor? Você quer ter mais saúde? Você quer abrir a sua empresa? Comece a fazer escolhas. Tudo isso você escolheu. É escolher. Anos atrás, eu escolhi me comunicar melhor. E hoje eu estou aqui ensinando você como que você faz para se comunicar melhor. E é esse convite que eu te faço. Legal? É o convite que o que eu digo para você como a minha mensagem para finalizar essa live vai, escolhe as coisas que você quer para sua vida. Só isso. Lembra, felicidade, olha só, né? Eu quero que você entenda, até se você não concordar comigo, me manda uma mensagem depois, tá bom? Eu quero conversar com você. Porque felicidade nada mais é do que estar em paz com suas decisões. Beleza? Então esse era o meu recado de hoje. Né? Eu que agradeço a todos vocês, tá? Eu que agradeço a todos vocês que estiveram presentes na live de hoje. E eu quero fazer um convite para todo mundo que está me assistindo aí. Me sigam no Instagram, tá bom? O meu Instagram, eu vou deixar aqui, ó, @newton.oshiro. Lá, todo dia eu posto um vídeo novo. Eu coloco algumas coisas diferentes aí. E eu espero que você possa estar comigo, se conecta comigo, eu respondo muita mensagem, eu respondo muita dúvida, eu espero de verdade que você possa estar comigo muito mais vezes, beleza? Se você está no Japão, está convidado para o curso de oratória que vai ser em janeiro. Tem gente que estava aí na live, o Francis já fez, uma galera já fez aí. Então, muito obrigado pela audiência. Aline, mais uma vez, bom dia para você no Brasil, bom trabalho e boa noite para você, bom descanso para você que está no Japão. Um grande abraço e eu te vejo na próxima. See you soon, guys. Bye, bye. Vamos ver se eu sei desligar aqui, tá bom? Se eu não souber. Eu sei desligar, tá, gente? Calma aí, eu sei desligar. Por favor, eu estarei com o maior prazer na Páscoa quando vocês quiserem.